Olá, amigos! Olá, nação corintiana! Salve o Corinthians! O jogo acabou agora na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Santos 0. Corinthians soma mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Dizer que foi um jogo, nossa, o Corinthians dominou o Santos. Não foi assim. Tecnicamente, jogo ruim no primeiro e no segundo tempo. O primeiro tempo, principalmente, foi péssimo. Tecnicamente, péssimo. Tanto de Corinthians como de Santos. Deu até sono de assistir esse primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Corinthians deu uma melhorada, teve um pouco mais de volume, posse de bola, conseguiu marcar o gol, conseguiu fazer um segundo gol que foi pessimamente anulado pela arbitragem. O Klaus estava em cima do lance, não deu falta do Félix Torres, e o VAR chama e interrompe tudo isso daí e anula o gol do Corinthians. É um banana esse Rafael Klaus, porque ele deveria ter chamado a responsabilidade para ele, nem ter ido no VAR para ver o lance. Foi gol e acabou, ele estava ali na cara. Tem que falar, quem manda aqui sou eu, não é o VAR. Aí quando o VAR chama, esses juízes aqui do Brasil são todos uns bananas e vão tudo comer na mão do VAR e deixar toda a responsabilidade para o VAR e tirar o deles da reta. É assim que funciona essa porcaria de VAR aqui nesse país. E nisso o Corinthians sempre é prejudicado. Tem que marcar, contra o Internacional teve que fazer 6 para valer 4. Hoje tem que fazer 2 para valer 1. É sempre assim. E depois tem uns babaca, uns idiotas que vêm falar que o Corinthians é o clube mais ajudado do Brasil. É uma vírgula, o Corinthians é o mais prejudicado. Sempre assim, prejudicado pelas arbitragens e pelo VAR também. E sempre na Neoquímica Arena. O Corinthians tem que fazer uma porrada de gol para valer 1 ou 2 só. É sempre assim, né? Mas valeu pelos 3 pontos, valeu para empurrar o Santos ainda mais para a segunda divisão, que caia para a segunda divisão, porque o time é fraco, com todo respeito à agremiação Santos Futebol Clube, mas o time do Santos é horrível, é muito ruim, exceto ali o goleiro, que para mim é o único que se salva nesse time, é o goleiro do Santos, o resto é ruim. O Corinthians também não fica atrás, time fraco, time ruim, mas como o jogo foi em casa, com o apoio de mais de 46 mil pessoas na Neoquímica Arena, né? O Corinthians se impôs no segundo tempo, conseguiu dominar mais a partida no segundo tempo e conseguiu vencer o Santos. Se o Corinthians tivesse apertado mais a marcação, se tivesse jogado um pouco mais com seriedade no primeiro tempo, já teria liquidado o jogo no primeiro tempo. Mas é aquilo ali, esse time do Corinthians é um time que dá sono na gente assistir. A única coisa que não dá sono quando a bola está na defesa do Corinthians, porque daí todo mundo fica de cabelo arrepiado com medo de acontecer alguma coisa. Kaká, Félix Torres não tem a mínima condições de jogar na defesa do Corinthians. O André Ramalho, tecnicamente, é ruim? Está ruim. Mas ele é esforçado. Foi para mim o melhor jogador do sistema de defesa do Corinthians hoje foi o André Ramalho. Tirou bolas de cabeça, ele conseguiu dividir. Tecnicamente, como eu já disse, deixa a desejar. Mas a força, a vontade física, a determinação dele prevaleceu e ele se saiu muito bem na defesa do Corinthians hoje, né? Enfim, o meio de campo do Corinthians fraco, péssimo. O Yuri Alberto jogando sozinho no ataque. Nem o Carrillo está bem ultimamente. Nem o Carrillo ele pega a bola, ele sabe o que faz com a bola no pé, mas nem ele está bem ultimamente. Ou seja, o Corinthians sente a falta do Memphis Depay, o Mateuzinho também não jogou, e para mim o mais importante é o Rodrigo Garro, que precisa voltar e voltar logo. Voltar logo, porque faz uma falta tremenda. E agora, o presidente do Corinthians vem dizer que não vai medir esforços, mesmo com a crise financeira, não vai medir esforços para contratar reforços na próxima janela. Esses esforços, já falei milhões de vezes aqui na plataforma, tem que ser contratado no início do ano, não é agora. Não é agora que tem que ser contratado jogadores, nós estamos ainda em maio. Até abrir a janela, vai passar mais 4, 5 rodadas e isso os primeiros podem disparar e o Corinthians fica lá atrás. Aí até chegar esses jogadores, entrosar na equipe, começar a jogar e dar certo, acabou o campeonato. Acabou o campeonato. Mau planejamento. Isso
de contratar jogador no meio do campeonato, no meio da temporada. É mau planejamento. É inadmissível um clube como o Corinthians contratar jogadores, ele falar que não vai medir esforços para contratar jogadores agora. Tinha que falar isso no início do ano. Terminou o ano 2024, ali ele já deveria ter feito isso. Ele e o Fabinho Soldado não deveria ter poupado esforço para poder contratar reforços para o Corinthians. É lá no começo do ano, para fazer pré-temporada, Júnior, apesar que esse ano não teve nem pré-temporada. Uma zona esse futebol brasileiro. É presidente do CBF que cai, é presidente do Corinthians sofrendo impeachment. É uma zona, o futebol brasileiro é uma zona. Esse VAR aqui no Brasil que não funciona, é fraco, é ruim, é péssimo. E a gente tem que concordar com tudo isso. O futebol, ultimamente, está perdendo toda a credibilidade, está perdendo a graça de assistir uma partida de futebol. Hoje, Corinthians e Santos. Quarta ou quinta-feira, Corinthians e Novo Horizontino. Dá graça, dá gosto de você pagar um ingresso e ir no estádio assistir. Pelo Corinthians, sim. Mas, tecnicamente, esse time do Corinthians também é muito ruim. É muito ruim. É muito fraco. O Corinthians tem que aproveitar o mando de campo que está fazendo muito bem e somar o maior número de pontos possíveis na Neoquímica Arena, para ficar ali no meio da tabela e não correr nenhum risco. O ano passado não foi assim. O Corinthians perdeu muitos pontos no início do campeonato em casa. Esse ano já está diferente. O Corinthians está construindo pontos importantes dentro de casa. E belisca uma vitória aqui, outra ali fora de casa, um empate aqui, outro ali, ok, acabou. O importante é não perder pontos em casa. Feito isso, livra totalmente a possibilidade de pensar em rebaixamento. Agora, um clube como o Corinthians, ficar pensando em zona de rebaixamento é para arrebentar a boca do balão, não é possível. O Corinthians sempre teve que pensar em títulos. Ultimamente, com uma direção medíocre, fraca que o Corinthians tem nos últimos 20 anos, o Corinthians está passando por isso, pensando em rebaixamento e não cair para a segunda divisão. Esse é o resultado da péssima administração do Corinthians. Valeu, torcedor corintiano, 46, quase 47 mil pagantes na Neoquímica Arena, mais de 3 milhões de renda. Essa torcida do Corinthians é fantástica. Tamo junto e vai Corinthians!